Então, bom dia a todos. Nós daremos continuidade hoje à nossa reflexão sobre política e ordenamento territorial. Tá? Eu vou fazer uma dinâmica hoje tem um pequeno texto que eu vou compartilhar a minha tela e eu vou começar a leitura dele. A gente vai lendo e vai debatendo. Certamente que não vai terminar hoje, né? Mas é um texto muito assim, bem escrito, muito panorâmico, no sentido de fazer um percurso histórico, um percurso conceitual sobre a ideia de ordenamento territorial. Né? Então, ele é fundamental para nós. Então, eu vou compartilhar a minha tela, e aí vocês podem perguntar, podem questionar à vontade, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela agora com vocês. Eu peço que digam se está aparecendo o que vou compartilhar. Tá? Então, está aparecendo aí o texto? Sim, professor. Então, ordenamento territorial, meio ambiente e desenvolvimento regional. Né? Novas questões, possíveis articulações. Né? Então, ela vem, a Renata e a Elisângela, as duas autoras, elas vêm trazer esse diálogo entre esses três temas: ordenamento territorial, meio ambiente e desenvolvimento regional. Né? Ontem, ou anteontem, nós falávamos sobre as contradições que estão na base das políticas de ordenamento territorial, né? As contradições, sobretudo contradições referentes a perspectivas de ordenamento, né? E um pouco as duas autoras vão nesse texto, que é um texto que ele ajuda muito a compreender esse processo, né? Então vamos lá, né? Eu vou indo logo para cá, né? Muito bem. Após um longo período de eclipse, os debates sobre as concepções estratégicas de ordenamento territorial e desenvolvimento regional retorna, neste novo milênio, à pauta da agenda política brasileira. Depois de 2 décadas, vou ampliar para ver se fica melhor para vocês verem, né? Deixa eu ver isso daqui. Ixi, ficou muito. Agora está melhor para ver, né? Sim, professor. Depois de 2 décadas, de 80 e 90, em que se predominou o pensamento macroeconômico, ações voltadas ao combate da inflação e a adoção de políticas econômicas liberais, acompanhadas da redução do papel do Estado e da própria crise do planejamento, a questão da territorialidade nas estratégias de desenvolvimento vem retomando seu lugar na agenda política brasileira, acompanhada de 2 novos componentes características supostamente antagônicas, chamado neodesenvolvimentismo e a questão ambiental. Né? Questão ambiental. Porque, assim, historicamente, os planos, políticas e programas estatais, eles sempre esposam uma categoria geográfica, eles esposam uma base espacial. Né? Então, essa base espacial, sobretudo, até mais ou menos a década de 90, final da década de 90, era região. Né? Então, tudo era política, tudo quanto era política, independente da escala,
o fundamento era a região, né? Então, era a região. Então, tu tinha as políticas regionais de várias coisas, né? A partir, sobretudo, da década de 90 em diante, o território, a ideia do território, ele começa a retornar, ele começa a adentrar a estrutura estatal nos vários ministérios. Aí eu começo a pensar o território enquanto uma base para as políticas, né? Mas é um território associado agora a uma perspectiva que eu falei no encontro passado, que é a perspectiva do neodesenvolvimentismo, trazida, sobretudo, no Brasil, pelos governos do Lula, né? Então, agora, o ordenamento territorial ele vai estar trabalhando o neodesenvolvimentismo e mais uma outra variável, que é a questão ambiental, né? Então, por isso que dentre os exemplos de política de ordenamento territorial, nós temos os vários ZAIs, que são os zoneamentos, né? Então, a gente tem o zoneamento da soja, o zoneamento do dendê, né? Então, esse zoneamento, eles tentam cruzar condições edafoclimáticas com a determinada atividade econômica, né? Para poder fazer uma utilização, digamos assim, técnica do território, é isso que chamam, né? Então, por isso que há uma retomada, né? Sobretudo a partir do início de 2000, né? Aí vocês, por favor, vão falando, vão interrompendo a hora que quiserem, tá? O novo desenvolvimentismo, que vem sendo discutido predominantemente por economistas e cientistas políticos brasileiros, e cujo debate foi recentemente sintetizado no documento 10 teses sobre neodesenvolvimentismo, em suma, pressupõe o fortalecimento do Estado, em paralelo ao fortalecimento do mercado, e pressupõe a adoção de um conjunto de políticas econômicas integradas, industrial, tecnológica, reforma agrária, crédito, emprego, em consonância com um sistema de proteção social capaz de diminuir as condições de desigualdades sociais. Tá? Então, tenta aqui equacionar os termos daquilo que o paradigma do desenvolvimento sustentável menciona, que é economicamente viável, ecologicamente sustentável e justo. Justo. Né? Justo. Né? Então, o que é que esse neodesenvolvimentismo tenta equilibrar? Estado, né? Então, tu tens o fortalecimento do Estado, tu tens o fortalecimento do mercado, né? O Estado, o fortalecimento do mercado, e, ao mesmo tempo, tu tens um conjunto de medidas de proteção social, né? Obviamente que nós estamos falando aqui do plano de proposição pragmática. Nós estamos falando aqui do plano de um conjunto de intenções, né? Um conjunto de intenções do que significa essas teses sobre o neodesenvolvimentismo, né? Então, a intenção é pegar o tripé, a institucionalidade, que é o Estado, o mercado, na dimensão econômica, e a desigualdade social como dimensão do social, né? Teoricamente, seriam essas três coisas, né? Então, seguindo, né? As três coisas, né? Então, acompanhando o debate sobre a nova matriz econômica política brasileira, vem ganhando força o componente ambiental das políticas de desenvolvimento. A preocupação com a proteção e o aproveitamento de recursos naturais vem fazendo surgir no país iniciativas de articulação de órgãos voltados à regionalização, na tentativa de dessetorialização. Esse novo enfoque
exige a reflexão de novas concepções de desenvolvimento, com uma sustentabilidade ambiental do crescimento, o ordenamento territorial e a melhoria efetiva das condições de vida da população. Né? Então, voltando aqui ao texto, né, a ideia é que o desenvolvimento territorial ele consiga romper com as políticas setoriais. Né? Então, o que é uma política setorial? Uma política que visa que baseada naquele tripé do IBGS, setor primário, setor secundário e setor terciário. Né? Então, quando fala uma política que observa só a agricultura, então eu estou falando uma política setorial. Né? Então, uma política para a agricultura que objetiva aumentar a produção e produtividade e fazer desse aumento da produção e produtividade um fim em si, então isso é uma política setorial. Né? É uma política setorial. Né? Então, ela não relaciona de que maneira essa produção e essa produtividade vai ter impacto no meio ambiente. De que maneira essa produção e essa produtividade vai impactar as condições de vida da população. Né? Então, quando eu foco só um aspecto, eu estou fazendo política setorial. Né? Então, quando eu tento focar o quadro da vida, ou seja, quando eu tento mostrar que impactos o aumento da produção e da produtividade agrícola traz para o meio ambiente, para a sociedade em geral, aí eu estou adentrando numa política territorial. Né? Uma política territorial que é a política que vai observar o quadro da vida, ou deveria observar o quadro da vida, que é o território. Né? Então, as autoras estão mencionando que a preocupação ambiental ela tem se manifestado, pelo menos teoricamente, nas tentativas de elaboração de planos, projetos e programas. Né? De planos, projetos e programas, pelo menos teoricamente. Né? Porque tem uma coisa muito interessante, muito importante, melhor dizendo, é que como o Brasil ele integra um conjunto maior de nações, né? Como o Brasil ele não está sozinho no mundo, o que acontece? Né? As políticas adotadas no Brasil, elas têm sua contrapartida no mundo e vice-versa. Então, se a política brasileira adota determinado comportamento com o meio ambiente, né, esse tipo de comportamento é avaliado no mundo no que se refere para tomar decisões sobre ações do governo brasileiro. Né? Então, as políticas hoje, elas são políticas profundamente globais. Né? Então, não são políticas de cunho isolado nacional. Então, esse aspecto aí é fundamental. Né? É fundamental. No caso brasileiro, tem um agravante aí que é o seguinte, que historicamente, as políticas, não só ambientais brasileiras, mas grande parte do ordenamento jurídico brasileiro, né, mas principalmente das ambientais, ele é importado da Europa. Então, quando tu importa uma política ambiental da Europa, né, tu não está importando a sociedade europeia, tu não está importando a cultura política europeia, tu não está importando o Estado europeu, tu não está importando a transparência europeia, tu não está importando a sociedade civil europeia. Aí, quando essa política chega no Brasil, ela cumpre o efeito de mostrar que o Brasil está atualizado com o ordenamento jurídico mundial, que o Brasil ele está num conjunto de países que implementa determinada política, ou pelo menos tem determinada política dentro do seu ordenamento jurídico. Agora, o fato de ter a política é diferente do fato de a política estar implementada. São dois níveis muito diferentes. Né? Então, eu pego, por exemplo, a ideia de comitê de bacias. Né? A ideia de comitê de bacias, que é algo que nasce na França no final do século XIX, né?
e que se implanta na França em 34. Na França, em 34. Né? Então, essa ideia vem para o Brasil. Né? Então, quando ela vem para o Brasil, ela não traz junto a sociedade francesa, a cultura política, etc., etc. Aí o que acontece? Se torna profundamente difícil a implementação do Comitê de Bacias. Porque, por exemplo, hoje, as empresas dendricultoras, elas precisam de água. Né? E a SEMA licenciou a utilização de pontos de captação de água, ela licenciou tudinho, né? E para as empresas. Né? E nenhuma empresa paga pelo uso da água. Ela não paga porque não é cobrado. Não é cobrado porque não tem um comitê de bacias. O comitê de bacias é composto por representantes da sociedade civil dos lugares por onde passa aquele rio. Né? Essas pessoas elas iam ver o impacto que aquela atividade está trazendo à bacia, e aí ia-se, de certa maneira, estipular um valor, não no sentido de compensar, mas no sentido de manter o comitê, né, e também ações, e manter o comitê no sentido de como eu posso falar, de acompanhar, monitorar o uso daquele recurso. Né? Muito bem. O problema é que as comunidades em torno dos dendezais ou em torno dos empreendimentos de agricultores, elas praticamente vivem do emprego no dendezal. Emprego direto ou indireto. Quer trabalhando na empresa, ou quer prestando serviço para a empresa, na forma de comércio, na forma de alojamento, uma série de coisas. Então, essas pessoas nunca vão formar um comitê de bacias para discutir com a empresa sobre o uso daquele recurso. Nunca vão formar. Né? Então, isso é um exemplo. O comitê de bacias é um exemplo das ideias fora do lugar. Né? Quer dizer, são ideias que tu traz da Europa, que tu traz de sociedades que têm um amadurecimento da sociedade civil, um amadurecimento da cultura política muito forte, e que, quando chegam no Brasil, não conseguem ter o mesmo efeito que teve na Europa. Né? Por quê? Porque a elite brasileira ela tem um mecanismo muito interessante. Porque a elite brasileira, sobretudo que está no bloco no poder, ela não se preocupa tanto em introjetar ordenamento jurídico moderno. Não é? Porque, ao introjetar o ordenamento jurídico moderno, ela passa a impressão que ela é moderna. Ela passa a impressão que ela é moderna. E, ao passar a impressão que ela é moderna, ela continua no bloco no poder e continua com as práticas tradicionais. Né? Por quê? Porque, ao adotar um ordenamento jurídico moderno, não quer dizer que a sociedade brasileira, que essa elite, ela vai operacionalizar a realização daquele ordenamento. Tá? Então, uma coisa é a lei, outra coisa é o que acontece na vida cotidiana. Tá? Então, pode ter comitê de bacia na lei, mas, por exemplo, sabe quantos comitês de bacia o Estado do Pará tem? Um só, né? Que foi recentemente inaugurado. Não tem nem 3 anos. Né? Então, para mostrar um pouco como é que a dificuldade que as políticas territoriais têm em projetar aspectos ambientais. Né? E, sobretudo, implementar esses aspectos. Né? Alguma pergunta, gente? Está dando para acompanhar? Tá sim. Sim. Tá? Então tá, vamos seguindo então. A necessidade de aproximação desses dois componentes
né? Quais são os dois componentes? É o neodesenvolvimentismo a questão ambiental, né? Vem resultando em políticas que procuram redesenhar a relação entre desenvolvimento econômico, sustentabilidade ambiental e os contextos locais e regionais, e conformando organizações intermediárias entre a escala municipal e estadual, e entre a escala estadual e a nacional, com a atribuição de corporificar planos e projetos conjuntos ao alcance da participação dos grupos sociais neles inseridos. Aí, então, quando fala-se, quando as autoras dizem que quando ela fala em organizações intermediárias aqui, quando fala em organizações intermediárias, né, deixa eu grifar bem aqui, quando fala em organizações intermediárias, aqui ela está falando do território, né? Então, as políticas de ordenamento territorial, elas são políticas que produzem territórios, né? Então, o território não vai ser nem algo que abrange todo o Estado, nem algo que abrange todo o município, né? Então, ele consegue ser os pactos territoriais, as organizações territoriais, elas passam a ser uma entidade intermediária, né? Porque pensar o desenvolvimento econômico, a sustentabilidade ambiental, né, e os contextos locais e regionais passa por pensar políticas que transcendem um município isoladamente, né, ou mesmo que transcendem os limites dos estados, né? Então, como eu falei na terça-feira, nós falamos do Programa Território da Cidadania. Ele é um exemplo, né, de como é que o território da cidadania ele não é nem município nem estado, né? Ele é uma escala entre o municipal e o estadual, né? Então, no sentido de pensar o planejamento territorial, né? Planejamento territorial. Então, é nesse aspecto aí, né? E então a escala ela não vai ser nenhum município, não vai ser mais nenhum local, nenhum lugar, nenhum município, né? Então é isso que ela vai colocar no início, é isso que elas vão seguir aqui, ó. É nessa esfera intermunicipal, na esfera estadual intermunicipal, experiências de grande valia estão tomando exemplo, como a formação dos consórcios de desenvolvimento regional e a formação e atuação dos comitês de bacia hidrográfica, né? Por quê? Porque o comitê ele transcende o limite de um município, ou melhor, a bacia hidrográfica, ela transcende o limite do município, né? Ela transcende o limite do município. E a própria política, tá, os consórcios de desenvolvimento regional também, eles transcendem o limite do município. Então, aqui são experiências, né? São experiências que mostram como é que que as políticas de ordenamento territorial elas constroem uma escala de atuação que não se fecha no município ou em um município, tá? Então, o elemento de planejamento dela, de planejamento, vai ser outro. Vai ser outro. No caso, por exemplo, comitês de bacias. Ou, no caso, por exemplo, a implantação de uma determinada política regional que requer uma articulação entre vários municípios, né? Ao mesmo tempo, na escala municipal, alguns instrumentos de planejamento e gestão têm buscado extrapolar as fronteiras intraurbanas, ao incorporar o território rural e considerarem a articulação regional e ambiental. Há, portanto, um conjunto de condições que vem repensando a questão regional no sentido de favorecer um diálogo e uma maior articulação entre a escala de planejamento
e que podem contribuir para uma gestão territorial integrada. Né? Então, aí, o que o território, o que passa a ser o território? O território passa a ser o espaço da prática. O território passa a ser o espaço da ação do planejamento. O território passa a ser o espaço da implementação daquela política. Então, isso transcende, muitas vezes, o lugar, transcende o local, transcende o município, né? Como no caso do Comitê de Bacia, como no caso das políticas de desenvolvimento regional. Né? E transcende a perspectiva setorial. Quer dizer, eu passo a olhar o desenvolvimento não como um atributo apenas do urbano. Né? Eu passo a olhar o desenvolvimento não como um atributo apenas do rural. Eu passo a olhar o desenvolvimento como algo articulado entre urbano e rural, e eu passo a usar o desenvolvimento, a utilizar o desenvolvimento territorial como algo articulado, né, que transcende os setores da economia. Né? Então, aí entra em cena conceitos como arranjos produtivos locais, como cadeias produtivas. Né? Então, eu não tenho mais, ou nessa perspectiva não deveria ter mais, uma grande extensão de uma grande monocultura, por exemplo, dissociada de um processo de uma agroindústria, por exemplo. Então, há as conexões. Né? É isso que convida à visão territorial, que é uma visão que não é setorial, ou seja, que não se fecha nos setores da economia tradicional colocada pelo IBGE, primário, secundário e terciário. É uma perspectiva que transcende a dicotomia urbano e rural. Né? É uma perspectiva que transcende limites administrativos, quer dizer, não é mais o município, não é mais o Estado. Né? Então, são políticas para ação. Políticas para ação. Né? Tá dando para compreender, então? Dá para seguir? Sim. Muito bem. Embora tenha havido avanços nesse sentido, ainda persistem múltiplos embates e limites que impedem um movimento em direção à integração de escalas territoriais. Entre escalas territoriais, instrumentos de planejamento, atores e instituições. Né? Então, olha, escalas territoriais, ou seja, de que tamanho é o território? Instrumento de planejamento, né? Como criar, o federalismo brasileiro, né? Ele é todo alicerçado em 3 entes: União, Estado e município. Esse é o primeiro ponto. Né? Aí, como pensar essa política, né, de ordenamento territorial a partir de uma escala que transcende, muitas vezes, 2 entes, que é o município e o Estado. Como fazer essas articulações, né, para que a política territorial, de ordenamento territorial, não seja a política de uma prefeitura, e que a prefeitura ela não seja o gestor daquela política, ou que o governador não seja o gestor daquela política, que tenha um comitê gestor que não é do município e não é do Estado, que transcende isso. Então, são esses desafios. Né? Como superar a setorização de políticas públicas? Como superar isso? Né? Então, na escala nacional, permanece um quadro político-administrativo de setorização de políticas públicas e uma conjuntura econômica que acentua a exclusão social. Né? Então, o primeiro ponto é esse, o primeiro desafio é esse, que as políticas públicas elas são fundamentalmente setoriais. Né? Ou é para a agricultura, ou é para a indústria, ou é para o comércio. Mas são políticas públicas
cujo ente implementador é o município, o Estado ou a União. Né? Então, começa o desafio. Né? Então, isso se verifica, por exemplo, nas múltiplas propostas de desenvolvimento regional, como o território da cidadania, que foi do Ministério do Desenvolvimento Agrário, as regiões de integração econômica e as políticas de desenvolvimento regional do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A multiplicidade das políticas e sua falta de integração, associadas ao arranjo político-territorial do poder nacional, acarretam demandas conflitivas e aparentemente fragmentação do território, dificultando a integração do desenvolvimento e um efetivo ordenamento territorial de cunho ambiental. Né? Então, por exemplo, a setorização das políticas públicas, né, e a conjuntura econômica que acentua a exclusão, esses são dois elementos que dificultam a política de ordenamento territorial de cunho ambiental. Nós falávamos isso na terça-feira. Né? Então, nós falávamos, por exemplo, que dentro do governo Lula, né, nós tínhamos, no mínimo, 2 grandes segmentos. Né? Ou um grande segmento e um pequeno segmento, vamos dizer assim. Né? Então, o grande segmento era a perspectiva desenvolvimentista, né, que o Mercadante chamou de neodesenvolvimentista, né, que era o segmento do Estado que optava por construção de infraestrutura. Né, que era por construção de infraestrutura. Né. Então, aí vai aquecer um setor da economia. Né. Aí tinha outro segmento do Estado que trabalhava a ideia da sustentabilidade ambiental, né? Que é o pessoal associado à IBAMA, à ICMBio, ao Ministério do Meio Ambiente. Então, esse pessoal, esse segmento do Bloco no Poder, ele vai ficar sufocado pelas políticas desenvolvimentistas. Porque essas políticas desenvolvimentistas, elas são disseminadoras de frentes de trabalho. Né? Então, quando uma grande obra tem, essa grande obra vai gerar trabalho. É esse o discurso desenvolvimentista. Né? Que política ambiental não gera emprego. Esse é o discurso desenvolvimentista. Né? Então, isso dificulta levar a preocupação ambiental para dentro do ordenamento territorial. Né? Dificultam sobre isso. Né? Então, vamos lá, seguindo. Olha, eu estou indo seguindo. Vocês, por favor, perguntem, questionem. As dinâmicas demográficas, urbanas e rurais, agrícolas, industriais, e as dinâmicas de fluxos de redes têm efeitos múltiplos e cruzados sobre o território. E são consideradas ou deveriam ser consideradas pelo ordenamento territorial. As questões que derivam desse cruzamento são, sem dúvidas, as de sua complexidade e dos conflitos que podem ser produzidos entre eles. Em que pese que a Constituição de 88 ter contemplado a importância do ordenamento territorial em suas disposições, o Brasil ainda não dispõe de um sistema nacional integrado, que possibilite uma ação coordenada de diferentes níveis de governo e território. Isso não quer dizer que não tenha havido no país políticas de ordenamento territorial. Elas existem na escala do governo federal, dos estados ou do município, ou mesmo na escala de bacias hidrográficas, região metropolitana e associação de municípios. E foram essas múltiplas políticas, seguidas de efeitos reais, que vêm transformando o território, entrando muitas vezes em situação de conflito. Né? Quer dizer, apesar da Constituição ela ter contemplado o ordenamento territorial, né, a gente não tem ainda um sistema de ordenamento territorial. Né? Se vocês observarem, a partir de 88, da Constituição de 88, né,
da Constituição de 88, que começa a se formar grupos de discussão, grupos de pesquisa, grupos de estudo, grupos temáticos, né, que vão construir as múltiplas políticas de ordenamento territorial, né? Então, que vão estar na base do Plano Nacional de Ordenamento Territorial. Então, na base desse Plano Nacional de Ordenamento Territorial, para se ter uma ideia, teve muitos geógrafos, Berta Becker, Rogério, Vanderlei, vários outros, o Cláudio Egler, vários outros tiveram, né, para pedir, para ter essa dimensão, né? Mas não quer dizer que, digamos assim, isso se traduziu numa política nacional, né? Então, o que as autoras estão dizendo? Olha, nós não temos um sistema nacional integrado, né? Nós temos políticas de ordenamento territorial emanadas do governo federal, do estado, do município, consórcio de município, comitê de bacia, né? Mas é meio que não dialogam entre si. Por isso que gera conflito. Muitas vezes gera um conflito, né? Então, seguindo. Aí que vem o objetivo do artigo, né? Este artigo objetiva, portanto, compreender e trazer à luz elementos que permitam nova reflexão sobre o papel da questão regional no Brasil, envolvendo a criação de iniciativa de desenvolvimento regional, a tentativa de construção de uma política de ordenamento territorial, né, e as implicações e interlocuções entre as escalas, instrumentos de gestão regional, as nuances, as disputas e os desafios desse campo de estudo em construção, né? Então, percebe-se que a questão regional está umbilicalmente associada à política de ordenamento territorial, né? Porque a região ela é a diferenciação de área, digamos assim, né? Em geralzão, né? E as políticas de ordenamento territorial são um conjunto de ações que incidem sobre aquela região, né? Então, isso aí é um ponto importantíssimo para mostrar, como eu falei desde o início, quando eu falei no primeiro dia da exposição, que as categorias geográficas elas dialogam entre si, elas são interdependentes. Então, aqui a Renata e a Elisângela compreenderam isso muito bem, que a questão regional está umbilicalmente associada a uma política de ordenamento territorial. Então, território e região não estão excludentes, né? Aí sim, vamos lá agora para a primeira parte do texto, que essa é a primeira parte que a gente vai ficar no dia de hoje. Está dando para acompanhar até aqui? Sim. Né? Tá? Então, Sim, porque eu procurei falar de um quadro mais amplo, né? Agora eu estou tentando, o que vocês vão ver agora é uma espécie de abordagem, um pouco abordagem histórica, né? Do processo, e depois abordagem de exemplos, né? Então, aqui, o primeiro ponto que a gente destaca é justamente o que eu mencionei ainda há pouco, da história das ideias em seu lugar, né? Que a ideia de ordenamento territorial ela não surge no Brasil, né? Então, tentativa de construção de uma lógica territorial do desenvolvimento no Brasil. O conceito de ordenamento territorial, ainda considerado um conceito em construção, emerge na França pós-revolução, né? Sob a ideia de harmonizamento territorial, né? Que surge a necessidade de subdividir o território para fins administrativos, né? A pós-revolução que está falando aí é a Revolução Francesa mesmo, 1789, né? 14 de julho de 1789 foi a queda da Bastilha, né? Então, aí vem a história de como administrar o território, né?
Então, como administrar o território significa como regular o território. Né? Como regular o território significa um conjunto de normas necessárias à reprodução do território. Porque sem isso não tem administração. Então, a ideia de amanejamento do territorial, né, ela está umbilicalmente associada à ideia de administração. Né? Como construir escalas e políticas para administrar territórios heterogêneos. Né? Qual é o critério? Qual é o critério que vamos utilizar? Para dizer que aquele lugar é o território A, o outro é o território B, o outro é o território C. Qual é o critério que vai ter a subdivisão? Então, essa subdivisão foi feita compatibilizando as divisões naturais do território, no caso das bacias, com as características de ordem administrativa e econômica, como a produção agrícola e a mineração, de maneira a facilitar o levantamento do território. O levantamento do território quer dizer a configuração do território. Né? E aí, obviamente, que a ideia de ordenamento territorial está muito associada à região. Né? Só que a diferença é que eu configuro um território para fins administrativos. Para fins administrativos. Né? Então, eu considero aqui aspectos naturais, aspectos de ordem administrativa e econômica. Né? Então, quando fala para facilitar o levantamento do território, quer dizer, para inventar o território, porque antes não tinha, do ponto de vista administrativo. Né? Então, lembrando lá, elas citam a Sandra Lencioni, lá na região e região, como é? Geografia e região e geografia, né? Para Lencioni, a modernidade, fundada na indústria e no urbano, dissolvia os lugares, fazendo necessária a ordenação territorial e a regionalização como meio de afirmação nacional. No contexto europeu do pós-guerra, esse conceito torna a pauta. Segundo a Carta do Ordenamento, né, o ordenamento territorial na França, assim como a região de planejamento norte-americano, tinha como objetivo criar condições, através do planejamento, para valorização, aproveitamento e desenvolvimento do território, com meio de organização racional do espaço e a implantação de equipamentos apropriados, visando a melhoria das condições de vida da população. A Carta do Ordenamento, que propõe o equilíbrio entre as unidades territoriais, através de medidas de ordenação do território, que coordenariam o urbano e o rural, exigindo um exame da dependência recíproca da agricultura da indústria e uma distribuição judiciosa do emprego, do habitat e do equipamento coletivo entre zonas rurais, urbanas e mistas, entre zonas agrícolas e industriais. O documento não aponta uma posição rígida em relação à definição de unidades regionais dos planos de ordenação, defendendo uma flexibilização do espaço e no tempo, que poderiam ser uma bacia hidrográfica, um vasto território polarizado por produções dominantes, que é preciso coordenar. Tá? Então, aqui está embutido, nessa carta do ordenamento, está embutido uma perspectiva de território enquanto quadro da vida. Né? Então, eu preciso ver o potencial desse território. Né? Eu preciso conhecer o território para além da perspectiva setorial, né? E para além da perspectiva das unidades jurídicas dele. Né? Então, qual é o objetivo? É o aproveitamento do território. Né? Mas é um aproveitamento só econômico? Não. É um aproveitamento ambiental, é um aproveitamento cultural, é um aproveitamento social. Né? Então, no fundo, aqui, tu tens embutido uma ideia de sustentabilidade do território.
não é? O grande problema é como implementar isso. Né? O grande problema é perguntar qual é a unidade de planejamento disso daí. Como é que a gente pode construir uma perspectiva territorial que transcenda urbano e rural, que transcenda a tricotomia, agricultura, indústria e comércio, né? Que transcenda uma perspectiva fundamentalmente economicista. Como é que pode perceber isso daí? Né? Então, é uma discussão que requer um amadurecimento da sociedade civil muito grande, que requer um nível de pertencimento territorial muito grande, que requer um nível de reconhecimento da dimensão ambiental como constitutiva e fundamental para o território. Requer um entendimento que transcenda a razão instrumental e que perceba o quanto a perspectiva instrumental foi danosa à edificação do território. Né? Então, aqui tu tens um conjunto de grandes metas, um conjunto de uma espécie de grande utopia de como deve ser o planejamento. Né? Então, aqui é o que deveria ser. É o que deveria ser. Né? É o que deveria ser. Né? Então, é o que uma carta de intenção coloca, é o horizonte. Né? É o horizonte. Tá? Então, esse horizonte se depara com uma coisinha chamada ser humano. E o ser humano ele é pluridimensional. Então, tem uma parte do ser humano que é regida pela razão. Tem uma parte do ser humano que é regida pela emoção. Tem uma parte do ser humano que é regida pelo instinto. Né? Tem uma parte do ser humano que é regida pela consciência. Mas todas essas partes aí que eu falei, elas não correspondem nem a 1% do ser humano. Porque 99% das ações do ser humano são regidas pelo inconsciente. Né? Pelo inconsciente. E quando a gente percebe essas coisas, a gente começa a perguntar, mas por que eu fiz isso? Né? Então, é o inconsciente que faz com que a gente pense primeiro eu, depois eu, depois eu. Então, a gente pensa sempre no preço do nosso conforto, do nosso bem-estar. A gente não pensa qual é o preço disso, que implicação isso tem para o neto do meu neto. A gente não pensa. Não é? Então, são coisas assim que o planejamento do território, do ponto de vista de lógica, do ponto de vista da relação entre ações e fins, ele é perfeito. O problema é quando esbarra numa coisinha chamada ser humano. Ser humano. E aí o ser humano traz dentro de si tudo quanto é coisa que ele não tem consciência, muitas vezes. Por isso é importante considerar a dimensão do inconsciente, né? A dimensão do inconsciente, né? Então, considerar que também, eu não estou falando de subjetivo, porque o inconsciente não é subjetivo, é uma coisa que está lá e que pronto, né? Mas só para dizer que aqui eu tenho implantado uma grande utopia, né? Uma grande utopia, né? Sobre o inconsciente, quem quiser que vá lá ler Jung, né? Jung é um bom conselheiro para tratar do inconsciente, né? Do inconsciente. Senão, a gente vai começar a acreditar que todo mundo é racional, e o ser humano, o que define o ser humano não é a razão. Aliás, não tem um elemento em si definidor do ser humano. O ser humano é um grande caleidoscópio, né? Cada vez mais a gente se espanta, né? Então, muito bem. Então, originalmente é na França essa ideia. Então, originalmente é na França, originalmente é um país que deu de presente para o mundo o sistema republicano, é um país que deu de presente para o mundo a divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário, é um país que deu de presente para o mundo o pluripartidarismo,
é um país que deu de presente para o mundo a própria ideia de república, né? De república e de republicanismo, né? Então, ele é um país de uma cultura política muito forte, né? Muito forte, muito, talvez da Europa, a França seja o país mais miscigenado, né? Mais miscigenado. E eu não estou dizendo com isso que eu não estou tirando da conta da França as atrocidades que ela fez na África, não. Não estou tirando da conta dela, não. Né? Mas estou dizendo que de país miscigenado, provavelmente a França seja um dos mais miscigenados que tem. Está entendendo? É jogar pela seleção francesa de futebol, por exemplo. Né? As mais miscigenadas que tem. Mas essa perspectiva de ordenamento e planejamento só é possível dentro de uma cultura política muito amadurecida. Né? E uma cultura política amadurecida, ela tem como norte, como principal foco, o público. Né? E o que é o público? O público é aquilo que diz respeito a todos. Né? Então, nós temos uma esfera, a Hannah Arendt vai dizer, né, que a gente tem uma dimensão que é uma dimensão animal, né, que é a dimensão animal, que é o que nós somos também, nós somos animais, nós precisamos de comer, nós precisamos de todas as necessidades que os animais precisam, nós precisamos, né? Nós também somos sociais, né, como os animais também são sociais, mas a diferença é que a nossa sociabilidade ela é criativa, ela constrói, né? Ela constrói, né? Mas também nós temos uma dimensão que deveria ser mais importante do que a dimensão do instinto e do que a dimensão social, que é a dimensão pública, né? Que deveria ser a dimensão responsável pela nossa condição humana, por tornar a nossa condição humana melhor. Né? Então, a dimensão pública ela diz respeito à esfera da vida no sentido pleno, a resguardar a vida no sentido pleno, quer dizer, porque a vida ela deveria ser valiosa, ela deveria ser valiosa, né? Então, a esfera pública seria uma esfera onde se travariam os debates no sentido de garantir com que a condição humana se tornasse cada vez melhor, né? Então, ela trataria de situações que não diz respeito nem ao ser animal, nem ao ser social. Né? Então, por exemplo, saúde. Independente de ser rico ou pobre, todo mundo adoece, envelhece e morre. Né? Então, a saúde deveria ser um assunto público. Né? Por quê? Porque diz respeito à condição humana. A educação também. Né? A democracia também. A segurança também. A sustentabilidade também. A economia também. Né? Que, como diz o Renato Russo, alimento para a cabeça nunca vai matar a fome de ninguém. Então, é preciso ter barriga cheia. É preciso comer ovo, é preciso comer um completo, é preciso estar com barriga cheia para poder pensar em outras coisas, senão vem o desespero. Né? E é justamente a barriga vazia que nos retorna à condição de animal. É pela fome e pela sede que a gente vai fazer qualquer coisa. Né? Você já conhece muitos casos de gente que roubou para matar a fome. Né? Aí eu não quero discutir a origem da fome, mas quero discutir que é um fato. Né? É um fato. Né? Então, o que acontece? Na França, a discussão do público ela é muito acirrada. O nível de transparência pública é muito grande. O nível de monitoramento é muito grande. Né? Mas com isso eu não estou dizendo que não tem corrupção, que não tem tráfico de influência, que não tem problema com o público. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo apenas que a política pública ela deveria pensar nisso daí. Essa é a finalidade. Eu acho que o nosso grande desafio hoje, né, é resgatar a dignidade da política. Sabe? É dizer que política é muito maior
de uma grandeza muito mais nobre do que querem muitos deputados e senadores, né? E muitos prefeitos e muitos governantes das várias escalas. A política é muito maior. Tanto é verdade que eu posso até, o que eu estou falando aqui, você não precisa concordar, mas eu posso estar sendo muito duro, né? Mas essa pandemia, ela não poupou. Ela não poupou. Quem tem dinheiro e quem não tem, ela não poupou. Não estou dizendo que ela foi justa. Não estou dizendo que ela mostrou o quanto a saúde, o quanto cuidar da saúde deveria ser política pública. Deveria ser política pública. O quanto cuidar da educação deveria ser política pública. E que jamais deveria ser passado para a iniciativa privada. Jamais, jamais. Jamais teria que ser transformado em instrumento de mercado. Jamais. Né? Então, estou dizendo isso porque o ordenamento, pensar um ordenamento enquanto um elemento que tenha como foco amenizar as desigualdades regionais, os desequilíbrios regionais, passa por pensar, por recuperar a dignidade da política. E, mais do que nunca, a dignidade da política é necessária. Mais do que nunca, eu convido vocês a ler Hannah Arendt. A Hannah Arendt. Né? Que ela fala dessa dignidade da política. É fundamental retornar a esse ponto. Né? Está dando para compreender? Então, política, quando eu falo, é o que transcende o partidarismo. Né? Não tem dignidade da política se não tiver tolerância. Né? Uma das coisas que deu que o republicanismo francês deu de presente para nós foi a capacidade de tolerância. Eu tenho que ouvir o que o outro diz até a última palavra, mesmo não concordando com nenhuma palavra dele. E o meu debate deveria começar, minha réplica deveria começar não chamando meu interlocutor de equivocado ou desqualificando, mas deve começar a partir, focar os pontos da contradição, os focos da contradição do discurso dele. Então, o debate político deveria ser o debate rumo à construção do que é melhor para o ser humano. Né? Talvez o problema seja que esta forma que hoje nós temos do partidarismo político, ela esteja esgotada. Né? Ela é uma forma que tem mais de 200 anos. Né? Talvez uma outra forma tenha que ser construída. Eu não sei qual. Não me perguntem. Né? Não me perguntem. Eu também não sei se o foco é o partido, se o problema é o partido. Né? Talvez nem seja o partido. Talvez seja as pessoas, porque nós não vamos nós não vamos entrar no mérito, dizer que tem os partidos que são do bem e do mal, que estão certo ou errado. Não tem. Assim como não tem pessoas que são do mal e que são do bem. Né? O mal e o bem estão temperados no nosso coração. Né? Então, quem observou lá o Senhor dos Anéis, lá, o Gandalf, observou isso. Né? O Gandalf, ele é o nós, né? Ele é o cinzento, ele não é nem preto nem branco. Né? Ele é o arquétipo do bem e o mal, que está dentro dele lá, ele é o cinzento. Né? Então, ele ficou assim depois daquela luta lá, né? Onde o mal também entrou nele. O mal se manifestou nele, então ele ficou cinzento também. Né? Então, talvez seja uma necessidade de reinventar a política. O problema é que diuturnamente, né? Diuturnamente. Então, quem quiser fazer esse exercício,
de aguentar a capacidade de suporte, né? Passe o dia todo sintonizando ou na Globo News, ou na Band News, ou na CNN. Parece que o mundo vai acabar. Parece que não tem outra perspectiva, né? Então, parece que a todo tempo, aí que entra um elemento importantíssimo, porque o bloco que está no poder, ele sempre semeia em nós a descrença na política. Ele semeia em nós a não participação. Ele semeia em nós o não ativismo. Ele semeia em nós a inércia. Ele semeia em nós a resignação, a aceitação. Ele semeia em nós de que política é atividade de corrupto, de mau caráter, de gente que odeia, de gente que não é de bem. Ele semeia isso em nós. Então, a gente passa a começar a acreditar que é isso. Que política é isso. Que resume a isso. Aí ninguém passa a entrar mais em política. Associado a isso, ultimamente, o Brasil conheceu um novo tipo de política, que é o ódio como política. Que em nenhum outro momento da história do Brasil, o ódio foi o nucleador da política. Né? Então, em nenhum momento do Brasil, os argumentos eles tinham cedido lugar para o ódio. Né? Então, a gente tem hoje um fundamentalismo, que é um fundamentalismo do ódio, e outro é o fundamentalismo da esquerda. Então, enquanto a gente ficar nessa polarização, enquanto a gente não enxergar um caminho do meio, a gente vai cada vez mais aprofundando o nosso distanciamento da política. Né? Nosso distanciamento da política. Eu estou falando isso que é porque para pensar o ordenamento territorial é preciso pensar a política. Não é? Qual é o sentido político que aquele ordenamento vai ter? É um sentido de público? É um sentido privatístico? É um sentido setorial? É um sentido desenvolvimentista? É um sentido de sustentabilidade? Por isso que o nome da disciplina é Política e Ordenamento Territorial. Porque é na política que eu vou encontrar o sentido do ordenamento do território. E o ordenamento do território ele é o testamento e o testemunho daquela política. Então, por isso é fundamental o diálogo com a política. Por isso que eu pedi para você, inicialmente, olhar lá no verbete, lá, o que é que quer dizer política. O que quer dizer política? Nesse aspecto aqui que é fundamental para a compreensão. Porque senão nós vamos acreditar que essa política que hoje impera no Brasil, tanto no Congresso, no Senado e no Ministério, nós vamos pensar que essa é a única política possível. E nós vamos começar a pensar também que a política anterior do Lula, ou do Lula, ou da Dilma, era a única alternativa possível. Nós vamos começar a fazer política como bipolar. E não é isso. Não é isso. Nós precisamos mostrar a política enquanto um caleidoscópio. Há riscos nisso. Aos aventureiros. Aos aventureiros. E as duas vezes que nós cedemos para aventureiro, nas duas vezes nós experimentamos períodos amargos. Né? Então, a primeira vez foi com o Collor, Salvador de Marajás, o caçador de Marajás. Né? Então, nesse período aí, o Brasil conhece o primeiro impeachment do presidente da República, né? E agora também nós estamos conhecendo o segundo.
não é? O segundo, por quê? Por conta da dificuldade que tem de gestão, da dificuldade que tem de diálogo, da dificuldade que tem de interlocução, de dificuldade que tem de exercer a transparência, de dificuldade que tem de exercer a capacidade de ouvir, de dificuldade que tem de aceitar o contraditório, da dificuldade que tem de ouvir a experiência, de dificuldade que tem de ouvir a ciência, de dificuldade que tem de ouvir a experiência. Então, aí é difícil. Então, eu espero que ainda haja tempo do discernimento aparecer, né? Do discernimento aparecer, porque nós não temos mais tempo para esperar, né? Nós não temos mais tempo para esperar. Então, o novo normal para nós deve ser um momento onde a gente não tem no Jornal Nacional notícia de que morreu 3.500, morreu 2.500. Para mim, o novo normal é quando pararem de morrer milhares de pessoas por Covid. Para mim, vai ser o novo normal. Quando as pessoas voltarem a se abraçar, vai ser o novo normal. Fora isso, não tem novo normal. Então, por isso que é importante, fundamental, discutir a política. Né? Vamos lá, seguindo, então. Né? Então, nós falamos que foi na França essa discussão do ordenamento do território, né? E aí, a partir da França, do ordenamento do território, eu tenho depois a continuidade dessa discussão no início do século, na primeira metade do século XX, com a Carta do Ordenamento. E como é que isso é traduzido para o Brasil? Né? Então, no Brasil, nós temos uma certa trajetória, uma certa experiência de pensar a dimensão territorial. De pensar a dimensão territorial. Né? De pensar a dimensão territorial. Né? Como a autora coloca, desde os anos 30, com o início da Era Vargas, estiveram presentes na agenda federal políticas de ocupação e modernização do território. Nessa década, o governo federal passou a intervir diretamente em vários setores e organização do país, regulando e direcionando o crescimento nacional. Criou-se uma estrutura de autarquias e conselhos nacionais para o controle de setores específicos, né, como o Conselho Nacional de Estatística e Geografia, que depois vai virar IBGE, ou os produtos considerados estratégicos economicamente, como café, açúcar, sal, mate, pesca, petróleo. Né? Foram também promulgadas leis e criadas instituições voltadas à proteção dos recursos naturais e paisagísticos e ao controle de seu aproveitamento econômico. Né? Então, entre essas ações, destaca-se a elaboração do Código das Águas, do Código Florestal, do Código de Minas, ao Serviço de Patrimônio Histórico-Artístico Nacional, que é o atual IPHAN, a criação de parques, como o Parque de Itatiaia, o Parque de Iguaçu, a da Serra dos Órgãos, Parque da Serra dos Órgãos. Então, essas áreas estavam no foco da exploração de recursos minerais e de energia hidráulica. Né? Então, eu já tenho aí uma tentativa de planejar determinada fração do território. Né? Mas ainda não posso dizer ainda que a ideia de território, de ordenamento, estava em pauta. Mas existia uma espécie de planejamento, né? De ação de planejamento. Né? Era uma espécie de política de desenvolvimento, né? De planejamento do desenvolvimento. Então, as políticas de desenvolvimento nesse contexto, associadas ao processo de regionalismo e territorialismo de ocupação, caracterizam os padrões de organização do espaço brasileiro na conformação da estrutura territorial, na fixação de valor ao solo, na forma de relacionamento entre os lugares e, sobretudo, nos modos de apropriação e conservação da natureza e dos recursos naturais. Essas políticas
regionais apresentam, portanto, pelo menos dois grandes objetivos, que é a diminuição da desigualdade e a integração nacional. Não é? Mas foi nos anos 40, precisamente no pós-término da Segunda Guerra Mundial, que o ordenamento territorial e a questão regional ganham espaço no debate e nas políticas de desenvolvimento, na medida em que a política federal se voltou para a criação de instituições ligadas ao desenvolvimento, chamados regiões-problemas. Ou seja, áreas até então não aproveitadas economicamente, que apresentavam graves conflitos em termos sociais e políticos, ou mesmo áreas praticamente despovoadas, que possuíam riquezas naturais. A Constituição de 46, de caráter descentralizante, estabeleceu pela primeira vez a necessidade de destinação de recursos para a criação de órgãos de planejamento de desenvolvimento para as regiões problemas, como a Amazônia, Vale do São Francisco, Polígono das Secas no Nordeste. Né? Então, desde o Vargas, já havia a criação de agências, né, com vista a trabalhar determinado fragmento do território, mas que não era necessariamente política territorial. Né? Somente a partir da Segunda Guerra, e principalmente a partir de 46, quando a Constituição ela estabelece, dentro das suas disposições, ela estabelece que determinado percentual do PIB deve ser canalizado para agências de desenvolvimento. Aí, essas agências de desenvolvimento, elas inventam uma coisa chamada região, a partir de um conceito de região problema. Então, no caso da Amazônia, somente em 53 a Amazônia vai ser inventada, com a criação da Aspévia. Somente em 53 vai ser implementado aquilo que dizia a Constituição de 46. Primeiro foi no Nordeste, né? Foi em outros lugares, né? Só depois vai ser na Amazônia, que é em 53, né? Que é com base na ideia de região problema. Então, aí eu passo a ter uma agência de desenvolvimento que deveria elaborar políticas de desenvolvimento, né? Mas que, de certa maneira, não tem uma ideia de ordenamento territorial ainda. Né? Não tem uma ideia de ordenamento territorial. Né? Então, eu vou parar nesse ponto aqui, tá? Vou parar nesse ponto aqui, eu vou interromper a exposição nesse ponto, né? Interromper nesse ponto. Então, para mostrar, primeiro, como é que a ideia de ordenamento territorial, a construção da política de ordenamento territorial, ela é uma construção exógena ao país, né? E ela nasce num país de uma cultura política muito forte, né? Com uma sociedade civil muito forte, né? Com um nível de transparência muito grande, com um nível de participação muito grande. Né? É uma coisa muito interessante que no nosso imaginário, por exemplo, nós criamos a ideia de que o Brasil é o país do futebol. Né? Porque geralmente o nosso conceito de país de futebol engloba os times de futebol da Série A e da Série B, ou da primeira divisão e da segunda divisão. Né? Na Europa, por exemplo, a capilaridade do futebol é tão grande, né, que todos os níveis eles são prestigiados. Por isso que é um verdadeiro celeiro. Né? Por conta do quê? Uma sociedade civil muito forte. Né? Então, o que faz com que a política ela seja muito parecida
ela foque muito a preocupação com o público, né? Então, isso permite pensar uma política, permite pensar o território como sendo o quadro da vida, né? E que transcenda limites locais e de administrativo, e que transcenda limites setoriais, né? E que transcenda limites do rural e do urbano. Tá? Então, é uma política que vai contemplar a organização do território, isto é, as várias faces do território devem ser contempladas. Né? Então, há experimentos para isso, como arranjos locais, né? Arranjos produtivos locais. Mas, como eu falei, quando essa política ela chega para o Brasil, né, quando o ordenamento territorial chega, no Brasil, a nossa construção do político, né, do sentido da política, né, ela é muito difícil. Né? O Gianetti, Eduardo Gianetti, é um geógrafo, é um economista, que tem jeito de filósofo. Ele tem um livro muito bonito chamado esse aqui, ó, Vícios Privados, Benefícios Públicos, a Ética na Riqueza das Nações. Tá? A capa não dá muito para ver quem é alto relevo, mas é isso aqui. Então, onde ele discute como é que no Brasil há uma metamorfose no sentido da política, né? Como é que a política ela passa a ser, né? Como é que os vícios privados passam a se beneficiar de bens públicos, né? E aí a política ela passa a ser pensada de acordo com a orientação do partido e do integrante do partido, né? Então, de público, ela não tem nada. Então, esse conceito de política pública é o que a política deveria ser. O que ela deveria ser. Né? Só que o que a gente chama de política pública é muito parecido com política partidária. Porque é do útero da política partidária que vem a política pública no Brasil, quando o contrário que deveria acontecer. Quando os partidos deveriam se balizar pelo que é público, e não o que é público deveria se balizar pelo que os partidos dizem. Né? Então, há uma subversão. Há uma subversão. Então, quando há uma subversão, é difícil implantar o ordenamento territorial. Então, a primeira vez em que digamos assim, pensar o território, pensar o território, seja ele com a categoria região, quando é que isso se coloca em tona? É a partir da Segunda Guerra Mundial, sobretudo com a Constituição de 46, né, onde eu percebo que no Brasil eu tenho várias ilhas e várias regiões, e sobretudo grandes regiões de problemas. Né? Então, a Constituição ela aloca um recurso para as agências de planejamento para promover o desenvolvimento regional. Então, no caso da Amazônia, veio a Sudã. Só que essas agências de desenvolvimento regional, como Sudã, Sudene, Superintendência do Desenvolvimento do Vale do São Francisco, elas, o espírito delas é o espírito público, mas a operacional dela não é. O operacional é o partidário. É o partidário. Então, no caso da Sudã, no caso da Aspévia, a Aspévia ela demorou
demorou 7 anos para ser criada, em 53, e durou 13 anos apenas, porque em 66 ela é reformulada, porque ela não cumpriu o seu objetivo. E eu não estou dizendo que a Sudã cumpriu, mas eu estou dizendo apenas que em 66 era um outro bloco do poder. Então, esse outro bloco no poder, ele ressignifica as ações do bloco no poder anterior, porque o bloco no poder anterior era um nacional-desenvolvimentismo. E esse nacional-desenvolvimentismo do Vargas que inventa a Sudã, o Sudã já, a Espévia. É o nacional-desenvolvimentismo do Vargas que inventa aquela, que produz aquele primeiro ordenamento que eu falei lá e que também produz as indústrias de base. Né? Com Vargas, o Brasil conseguiu taxa de crescimento muito grandes, muito grandes. Né? Por quê? Porque a Europa estava em guerra, né? Tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra, aí o Vargas começa a criar o que se chama a política de substituição de importações. Ele começa a apoiar o empresariado nacional para produzir aqui dentro aquilo que a sociedade brasileira comprava lá de fora. Aí nascem as indústrias. O Vargas ele promove a indústria, o transporte ferroviário, que era o mais barato. Ele coloca na mão do Estado esse transporte ferroviário. Então, ele cresce. Né? A questão é que, quando Juscelino Kubitschek se estabelece, em 60, né, ele está diante de uma situação. A Europa já tinha se reerguido, o capitalismo europeu estava num momento onde ele estava querendo transferir as suas indústrias primárias, as suas indústrias poluentes, os seus parques industriais, ele estava querendo transferir para outros países. Né? Mas, ao mesmo tempo, dentro do Brasil, vinha um nacional desenvolvimentismo muito forte. Então, qual é que alternativa que o Kubitschek tem? Continuar o neodesenvolvimentismo ou implementar uma associação com o capitalismo internacional? Né? Aí o que acontece? O Juscelino Kubitschek, junto com a burguesia brasileira, eles optam por ser sócio minoritário do capitalismo internacional. E não sou eu que estou dizendo. É a tese do Fernando Henrique Cardoso, que é foi um bom sociólogo, é um bom sociólogo. Né? Produziu bons trabalhos. E a gente não precisa concordar com o trabalho dele para dizer que é bom. Né? Mas teve um esforço de sintetizar o Brasil, de compreender o Brasil. Isso não pode dizer, o Fernando Henrique Cardoso tem. Neito encontra um esforço de entender o Brasil. Como no Mercadante também, como no José Serra também. Tu tens um esforço. Então, não precisamos dizer sou contra. Não é isso. Precisamos reconhecer, fazer o diálogo republicano, né, que é o que eu tento fazer. Né? Então, o Fernando Henrique Cardoso vai dizer, na sua teoria sobre o empresariado, vai ser o empresariado e optou por ser sócio minoritário do capitalismo internacional. E aí, então, o Kubitschek ele vai promover os 50 anos em 5, né? Que ele vai abrir a sociedade brasileira ao empresariado, as multinacionais. E elas vão sufocar tudo quanto é indústria nacional. Sufocar, incorporar, levar à falência, ele vai desmontar o nacional-desenvolvimentismo. O JK vai desmontar todinho o sistema ferroviário. Tu imagina, tu tinha uma estrada Belém-Bragança, que vai ser construída, desde o início do século, vai ser construída. A Belém-Bragança, ela vem de Bragança, né? E ela tinha uma primeira parada lá no Augusto Montenegro. Augusto Montenegro nasce por conta da Belém-Bragança, né? E Quaraci nasce por conta da Belém-Bragança. Muitos municípios nascem por conta da Belém-Bragança. E ela ia terminar lá no mercado de São Brás. Né? No mercado de São Brás. Então, o JK, ele arrebenta com isso, ele fecha isso. O que é que ele coloca no lugar?
inicialmente coloca nada. Então, ele decreta a falência um montão de povoados que estavam à margem dessa rodovia, dessa ferrovia. Né? Então essa política do Estado, ele faz o que o Celso Furtado chama construção interrompida. Ele interrompe a construção que o Vargas vem fazendo. Ele interrompe para fazer a construção internacional. Aí, desde então, o Brasil ele passa a ser sócio minoritário desse capitalismo internacional. Né? E aí, as políticas de ordenamento territorial, elas não podem ser dissociadas dessa compreensão aí. Dessa compreensão. Né? Muito bem. Basicamente, eu vou parar aqui, porque também eu tenho uma outra reunião daqui a pouquinho, estou começando, tá? Eu vou ter que fazer uma reunião aí, por isso que eu peço para parar aqui com vocês, tá? Mas antes disso, eu gostaria de perguntar, gostaria que vocês assinassem no chat, né, o presente, né? Eu gostaria de perguntar para vocês, que tal, já observaram algum plano, política e programa, já configuraram as equipes? Alguém pode começar a falar? Sim, professor. Sim, professor. Eu vou fazer com a Carol e a Nicole, e a gente vai falar sobre o plano piloto de Belém, aplicado aos programas de drenagem e canalizações. E você, Yuri? O nosso grupo consiste em eu, Manel, o Ícaro e o Kim. Nós vamos falar também do projeto piloto num contexto globalizado. E você, Bom Marcos? dia, professor. O meu grupo é eu, Kleberton, Vinícius, Enos e Felipe. A gente vai falar sobre o PAC. Uhum. E você, Isabelle? Bom dia. O meu trio é composto pelo Gustavo e a Miriane. A gente vai falar sobre o projeto de mineração em Oriximiná. Certo. Quem não, eu vou falar aqui, porque está gravado, quem não tiver condição de participar da aula, me avise que a gente faz, eu passo uma produção textual, tá? E também para quem fazer a exposição, se quiser também entregar os slides, por exemplo, ou a exposição de slide, ou então um pequeno texto do que vai falar também, para ficar de registro, também não tem problema. Só para dizer o seguinte, que pode acontecer de uma eventualidade das pessoas não ter condição de participar no dia, né? Então, entre em contato comigo para a gente ver como a gente faz, mas, obviamente, entre em contato antes do final da disciplina, né? Não espere o final da disciplina para dizer, olha, professor, eu não fiz, como é que eu vou fazer? Não. Tá? Entre em contato, a gente procura criar um meio para uma alternativa, porque essa flexibilidade ela é importante. Nós temos que aproveitar esse recurso, né? Então, eu penso que essas aulas aqui, essas aulas que eu considero síncronas e assíncronas, elas vieram para ficar. Você está entendendo? Elas vieram para ficar. Nós temos que aproveitar uma dimensão importante dela, que é justamente a dimensão de poder rever, de poder ouvir de novo, de poder, sabe, observar as coisas com mais calma, né? Que a gente poder aproveitar a nossa formação, né? Porque ninguém está gostando do que está acontecendo, ninguém está gostando. A gente está abalado até a medula, emocionalmente, psicologicamente, sabe, financeiramente, sabe. Então, como diz a Maju Coutinho, o choro é livre. Então, a gente pode, não é difícil para ninguém contar seu armazém. Então, mas se a gente ficar assim, a gente não vai construir nada, né? A gente não vai construir nada, né? Não estou convidando ninguém a ser super-herói, mas eu estou convidando a dizer o seguinte, olha, para hoje o que a gente tem é isso, então a gente tem que pensar hoje aqui como é que a gente vai fazer. Né? O que eu penso, caríssimos, é que hoje, cada vez mais, exige de nós uma grande responsabilidade sobre nós. E uma responsabilidade sobre nós significa responsabilidade com o nosso semelhante.
Nós temos que ter muito essa responsabilidade. Sem isso, a gente não pode nem falar de política, enquanto público. Né? Enquanto público. Tá? Então, é isso. Amanhã a gente continua o texto. Eu vou passar para vocês pelo Zap o texto, tá? Para vocês darem uma lida, mas eu acho que essa dinâmica de eu ler e comentar, porque ele é um texto, que ele é histórico, que ele tem muita informação contextualizada que eu preciso explicar para vocês as coisas, de onde é que vem, senão vocês vão ler, vão acreditar que... Professor, Diga. as apresentações são a partir de amanhã ou segunda? Vamos fazer a partir de segunda, né? Vamos fazer a partir de segunda, tá bom. final de semana, para vocês elaborarem, escreverem alguma coisa e por aí vai. Tá? Tá bom, obrigado. Alguma pergunta a mais? Então, eu espero que tenham aproveitado. Eu vou interromper a gravação, né? Que